Só recapitulando um pouquinho, a gente está naquele processo em que o Segismundo está sendo ligado aos pais, à mãe, no caso, né? E todo aquele processo mágico, né, que aconteceu. Eu vou só subir um pouquinho para a gente voltar. Pronto, vamos começar daqui. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz. A esposa do Adelino, no caso, é a mãe do Segismundo. Banhava-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização... Pode falar, pode falar. Só fazer uma pergunta. Aquela parte no parágrafo anterior, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. Se eu puder só voltar o parágrafo... Só para eu entender aqui, quando ele fala aqui, na situação, observando que a forma do Segismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação de meu orientador por seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Ele está reencarnando Segismundo. Isso. A gente entrou num capítulo, já faz alguns, acho mais de um capítulo, que está explicando todo esse processo reencarnatório, todo o preparo. Primeiro, antes, lá no Lembrei. O encontro... Eles vão olhar a estrutura da programação. Tudo, inclusive, assim, os encontros que foram feitos antes mesmo de começar a programação, de começar a fazer, de preparar, né, o espírito de Segismundo para o retorno, todas todo o processo de construção desse novo ser. E agora, nesse momento, a gente está na parte em que foi tudo preparado, o corpo já foi diminuído, já foi feito todo um processo, e agora está entregando o Segismundo, né, esses construtores, que são o que prepararam o corpo, a matéria, né, para fazer a ligação com a mãe, no útero, né, no caso. Aqui, mais ou menos, fala... Perfeito. Entendeu? Bacana. Que aqui ele fala, o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, que é se ligar a Raquel, que é a mãe. Perfeito. Esse processo como se fosse um karma, né? Não vou falar karma, mas assim, eles têm toda uma confusão que eles tiveram, entre o pai e o filho, né? Que um matou o outro, e a mãe estava também envolvida porque era o amor de um deles. E esse processo foi doloroso até chegar nesse estado que está agora, né, de entendimento, apesar de todo o medo, né, do Segismundo de voltar e tal. Passou muito tempo se preparando, mas mesmo assim envolve muitas nuances, né, de quando vai se ligar à matéria. Perfeito. Gratidão. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo,
ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca, até então, havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor perençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente, por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e seguiam em massa para frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. Espera que agora pulou muito. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre... Deixa de ser, pode falar. Posso falar só um minutinho? O que acontece? É bom que o Ismael esteja aqui, porque é uma coisa que a gente que nós debatemos nesse livro do Pedro Baldi. Olha só o que ele está falando aqui, desse instinto. O instinto até no cromossomo. Foi isso que me veio na cabeça. Como é que pode? O que está por trás de tudo isso? Ismael? Entendeu? É que ele fala naquele livro, e a gente não tem alcance, sabe? Como é que isso aí tudo se starta, tudo isso vai para frente? Como é que é feita essa coisa? Isso é que eu queria falar. Eu fico em dúvida, entendeu? Por isso que eu queria aproveitar o Ismael, talvez ele pudesse se envolver mais um pouco isso aí. É só isso. Nossa, Dija, isso é bonito demais. E é profundo, né? Nem eu sei nesse aspecto, mas é muito tocante. E refletindo, né, nos espermatozoides, nesse processo do instinto, e a gente pensando, fazendo essa ligação com o Pietro Baldi, com todo esse processo evolutivo que vem desde a estrutura mineral, passando né, pelas plantas, pelos animais, cada célula com seu grau de consciência, e a gente vai vendo realmente essa estrutura das cognições mentais, né, pelo instinto, e depois vai cada vez ficando mais profundo, mais profundo. Realmente a gente não tem nem palavras mesmo para ver a profundidade, sabe? E você vai falando isso, a gente vai tentando visualizar aqui, a gente fica emocionado, né? É tão forte esses assuntos da vida que a gente fica até emocionado. É verdade, porque se você, quando você para pensar, vamos falar, lá embaixo já está falando alguma coisa de cromossomo, você vê o DNA, toda a forma como a vida se dá, né? E tudo está contido numa fita que está ali dentro, que é uma coisa de moléculas, né? De ligações que você fica... É tão mais profundo, tanto mais conhecimento que a gente precisa para alcançar tudo isso, que realmente tem que ser muito sublime para magnetizar tudo isso, né? E aí a gente... desculpa. Não, pode falar. Vai lá, pode ir lá. Desculpa. Não, era só eu fazer uma outra conexão com uma coisa que não tinha muito a ver, porque ontem Silvio estava vendo um filme que é Lucy, que acho que todo mundo já deve ter visto. E é um filme que tem algumas falas que são interessantes e até profundas, e tem umas coisas muito bestas também no filme, mas assim, no final, quando ela está com a expansão total da consciência, ela fala que onde você está, quando ela já não está mais, né? Ela já expandiu totalmente a consciência, eu estou em tudo. E de fato, né, assim, tudo está em tudo, né? Nós estamos num ambiente, uma coisa que o Ismael gosta de falar a respeito do planeta, né, como ai, agora fugiu a palavra, como um ser orgânico, né, como um órgão junto, que está tudo ali.
né, funcionando como se todos fossem células pertencentes àquilo ali. Pode falar, Solange. O que eu acho extremamente interessante é que você vê que de uma célula só, se junta um espermatozoide com um óvulo, forma uma célula. E daí saem várias células que vão formar vários órgãos, vários membros completamente diferentes. Como é que elas têm a noção de eu tenho que desenvolver aqui um pulmão, eu tenho que desenvolver aqui um coração? Isso eu acho genial. Porque se não, imagina, a gente ter um cérebro na barriga, e aí não, eles sabem exatamente que célula e até onde vai se desenvolver. Eu sei que o funcionamento, como é que funciona, mas eu acho fantástico isso, é genial. Que, na verdade, é tudo a partir de um. E voltando para o Pietro Baldi, quando eu estava conseguindo ver na sexta-feira, teve uma das leituras lá que teve uma discussão a respeito da transformação, né? Porque a gente diz, nós somos todos um, e que está sempre um pertencendo ao outro, porque quando morremos, a gente se transforma em carbono, bababá, e passa a fazer parte do ar, passa a fazer parte da terra, então nós estamos contidos em todos os outros seres, então é um elemento meio que único também, né, assim, é muito, muito interessante tudo isso, muito instigante até. Pode falar, Sibeli. Eu estava pensando aqui que essas coisas da criação divina, eu sempre diminuo um pouco, assim, levo para um lado meio simplista para poder entender minimamente, né? Então, eu entendo o instinto também como um saber, um conhecimento adquirido, né? Da mesma forma que se tu pega um bebê, ele foi um grande pianista, ele não teve o véu do esquecimento, ele nasce, tu coloca na frente do piano, ele sabe tocar. É um conhecimento adquirido, né? E os seres, as células, todas, elas têm esse saber, né? A diferença é como elas fazem parte desse princípio, elas são princípio espiritual, né? Elas são bem o que a Sônia estava dizendo, quando elas voltam para o todo, o conhecimento de uma é o conhecimento de todos. Elas partilham, né? O que uma aprendeu em algum momento, que esse é o melhor caminho para desenvolver esse pulmão. Aí, quando elas retornam para o todo, todas elas sabem que esse é o melhor caminho para desenvolver esse pulmão. Então, é muito bonito mesmo. É a forma simplista que eu coloco na minha mente para conseguir acompanhar, né? Assim que eu entendo o instinto, né? É um saber desses milênios de desenvolvimento que eles vão partilhando e sempre acrescentando, porque como eles não se individualizam, né? Tudo que um aprende é conhecimento do todo. Pode falar, Jair. São dois ganchos, pegando o gancho da Solange e agora da Sibeli. Ela falando dos instintos e a Solange falando da coisa maravilhosa. Olha só, instinto e maravilhoso. Em corrida de 3 milímetros, pô, a gente nem consegue dimensionar isso. Em corrida de 3 milímetros, aproximamos por minuto. Desculpa. Em corrida de milímetros, aproximadamente por 3 minutos. Reconheci que o número deles que contava por milhões para fazer essa corrida. E por que só um que é selecionado? Por que esse só um? Aí vem aquela pergunta da Solange, que aí vai se fecunda, por que ele? E aí vem a Sibeli. E por que esse instinto, que é só aquele também? O que é que ele tem de diferente dos outros? É muito abrangente. É muita complexidade só nesse ato, só isso que eu queria falar. Pode falar, quem tiver. Gente, é bonito demais. E, né, nossa, aqui. Eu queria fazer só um comentário nesse ponto que a Solange colocou com relação, né, que forma uma célula.
E dali vai tendo esse desenvolvimento e vai tendo a diferenciação. Esse é um ponto que ele é tão complexo que eles chamam como que cada célula vai diferenciando, mas se for ver o DNA, todas têm o mesmo código. Cada célula tem o mesmo código, embora esteja diferenciada. E esse processo, pelo incrível que pareça, ele não é ainda bem conhecido. Eles chamam de modelo organizador biológico, porque vai acabar tendo que ir lá na base, que é os corpos energéticos, né, para essa estrutura. Mas eu queria até fazer uma ligação com o livro do Gustavo, né, que eu chamo de Tavinho, né, o Gustavo, do livro do Mentomagnetismo e Autismo, quer dizer, Autismo e Espiritismo, porque eu ainda vou fazer uma ligação dessa parte, né, como cada célula, ela tem todo o código genético, é o mesmo, mas ele tem uma diferenciação, e se sabe que em cada célula, para ter essa diferenciação, alguns genes, eles ficam em potencial, eles passam a não atuar. E aí, com isso, vai criando essa diferenciação, sabe? E nesse livro, Espiritismo e Autismo e Espiritismo, tem um capítulo que eu acho espetacular. Eu falo lá pro Tavinho que eu acho que é o capítulo mais profundo do livro, que é sobre o DNA espiritual. Ele vai falando... o Espírito Carlos vai discorrendo um pouco sobre esse DNA que nós temos nos corpos energéticos também, porque ele é um código, e nós temos esses códigos nesses corpos energéticos. E o que acontece? Tem ali vários e várias estruturas desses genes energéticos que eles também estão adormecidos. No momento que eles vão despertando, vai criando toda uma reformulação do organismo, sabe? Eu achei aquele capítulo de uma transcendência, porque ao mesmo tempo que a gente sabe aqui no corpo físico que tem esses genes, né, que eles ficam adormecidos, pensar nesse aspecto de despertar determinados gênios no corpo espiritual, é toda uma formação de novos seres, e o Carlos estava exatamente explicando isso, que agora estão começando a despertar determinados genes espirituais para a estrutura energética do ser humano de um planeta de regeneração, sabe? Então ele faz uma ligação com o autismo, que tem todo um aspecto também de estar ancorando determinados genes. É um capítulo muito profundo. Aí eu quis aproveitar essa deixa da Solange para conectar também com esse assunto, sabe? Muito bom. Eu queria pegar agora o deixa de Ismael para também falar sobre esse assunto. O que acontece? Eu já li algum livro, que não sei qual é, que é justamente isso que, por exemplo, os fenômenos mediúnicos, ele é do corpo. Então, vão os engenheiros siderais e da potencialidade daquela mediunidade de acordo com a necessidade de evolução para aquele ser naquele momento. Então, quer dizer, isso que o Ismael falou, esses genes, uns são karmas mesmo e outros são que você vai despertando espiritualmente. A partir do momento que o seu eu mental foi desenvolvendo por os valores cristãos, você mudar seu pensamento dentro do pensamento do Cristo, da filosofia, modo de viver do Cristo, esses genes eles vão sendo ativados. Mas isso tudo, segundo eu li nesse livro, são os engenheiros siderais que fazem. E além do mais, tem outra, além não é só despertar, porque tem várias potencialidades. Por exemplo, do Chico. O Chico ele teve a potencialidade dele ampliada em várias mediunidades. Outros já têm menos potencialidade e recebe, faz uma psicografia com dificuldade, outros já faz com mais facilidade, outros veem visão com mais facilidade, e assim sucessivamente. É tudo partindo do princípio que o Ismael acabou de falar. Um é o karma da pessoa, e o outro é a própria evolução que ela vai se infligindo a partir do momento que ela começa a mudar os pensamentos dentro do pensamento cristão. Aí eles mesmos vão abrindo. Porque todo mundo, como aqui no próprio livro,
nos capítulos, a gente até viu que são os engenheiros siderais, que tem um departamento que cria o molde daquela pessoa e tudo mais. É isso só que eu queria falar. Vamos continuar, então. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas. Peraí, deixa eu ver. De todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar na pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópio projeto espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada. Enrijeceu-se, de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesmo, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam... Espera que eu me perdi. Os outros competidores... tá aqui. Que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em um tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra. Pode falar. Você está quase... Olha só que coisa interessante. Vamos voltar aqui, por favor. Primeiro, a gente estava discutindo que os instintos da sagrada competição. Tudo bem. Mas aqui ele fala que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado, ele identificou naquele grupo de milhões de espermatozoides e começou a enviar sinais de vibrações para ele. Não é isso que está aqui? Então, quer dizer, ele já faz parte do engenheiro sideral que consegue ter uma visão que os outros não conseguem ter. Então, o que a gente deduz desse Alexandre? Que ele não faz parte dessa esfera. Deve ser um ser de outro planeta que habita aqui, porque a gente sabe que no plano espiritual existe três espíritos para cada habitante da Terra. Se existe, não são terráqueos todos. Existem outros de outros planetas, outras galáxias e assim sucessivamente. Mas nada impede que ele vá e bote uma roupa que ele pode moldar o perispírito dele, ele tem missão aqui na Terra, bote a roupa carnal de um terráqueo e venha participar de todo esse processo. E aí você vai dirigir a colônia tal, vai dirigir isso, vai dirigir aquilo, porque um terráqueo não tem esse alcance. Eu vejo assim, sabe? Eu posso estar enganado, mas o nosso conhecimento está muito limitado perante isso. É só isso.
Mas eu acredito também, Jair, que pode ser que seja dessa estrutura, mas que todas essas esferas que estão ao redor da Terra têm dimensões mais elevadas também, e seres mais elevados, e pode ser que o Alexandre se constitua desse ser mais elevado, que de uma elevação, de um conhecimento, de uma humildade até, né, na forma que ele é muito humilde sempre na forma de transmitir os conhecimentos, de passar sempre de forma muito acolhedora e amorosa, né? Tudo que ele está fazendo para o André, né? Porque ele é orientador do André. O André está seguindo ele nesse nível de conhecimento que está sendo aprendido também. Sim, isso é uma visão legal também, sabia? É uma outra visão. Porque aqui a gente, outros seres que habitam aqui, que a gente não tem conhecimento, e talvez esse Alexandre seja um deles, é só isso.